Hoje é sexta-feira, dia 27 de setembro do ano do Senhor de 2024. O evangelho desse dia é de Lucas, capítulo 9, versículos 18 a 22. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Um dos traços característicos do terceiro evangelho, isto é, o evangelho de Lucas, é a frequência com que se fala que Jesus estava rezando ou se retirava para rezar. A dupla pergunta feita aos discípulos surge da oração de Jesus, e é o resultado da consciência que Jesus tem de não estar sendo compreendido, nem pelas multidões, nem tampouco pelos seus discípulos. Jesus reza antes de tomar decisões importantes. Jesus reza antes de tomar decisões importantes. Ele se deixa conduzir pelo Espírito, do qual ele foi revestido por ocasião do seu batismo. Se Jesus pergunta aos discípulos acerca de sua identidade, é porque ele julga que eles já têm os elementos necessários para afirmar que ele é o Messias e não somente um profeta. Observemos que há nesse episódio, que nós conhecemos como a profissão de fé de Pedro, há nesse episódio um salto qualitativo na compreensão da identidade de Jesus. Ele é não somente um profeta, e um profeta entre outros profetas, mas ele é o Messias prometido e esperado. Prometido por Deus e esperado por seu povo. A resposta dos discípulos confirma que as multidões não só não têm clareza acerca da identidade de Jesus, como não conseguem ultrapassar o limite do imediatamente visto. Eles ficam na aparência, não conseguem ir além das aparências. A opinião das multidões prende Jesus ao passado de Israel. João Batista, Elias, algum dos antigos profetas. Não há unanimidade entre as pessoas sobre a identidade de Jesus. Já no seu tempo, Jesus não foi uma unanimidade. Ele não é hoje uma unanimidade. Também hoje as pessoas têm opiniões diferentes acerca de Jesus.
Aproveito para dizer que também o cristianismo não foi e não é hoje uma unanimidade. Não é, não foi e não é. A segunda pergunta, dirigida aos discípulos, engaja os discípulos numa resposta existencial. E vós, quem dizeis que eu sou? Digo uma resposta existencial porque os discípulos são testemunhas de tudo que Jesus fez e ensinou. E como eu disse há pouco, eles já têm os elementos para poder dizer que Jesus não é somente um profeta, mas é o Messias prometido por Deus. E vós, pergunta Jesus aos discípulos, quem vós dizeis que eu sou? Como porta-voz do grupo dos 12, Pedro responde, o Cristo de Deus, isto é, o Messias prometido e esperado, em quem habita o Espírito Santo. A recomendação de Jesus a seus discípulos de não contarem a ninguém o que eles acabam de professar tem por finalidade salvaguardar a peculiaridade do messianismo de Jesus. Insistamos nisso. Por que proibiu severamente aos seus discípulos de não dizerem a ninguém que ele era o Messias? Por quê? Porque certamente a ideia de um Messias sofredor não estava na expectativa do povo eleito de Deus. Porque não se esperava um Messias sofredor, rejeitado e assassinado, condenado em primeiro lugar pelos representantes da religião de Israel. Do ponto de vista narrativo, isto é, do relato evangélico, é preciso esperar, pois o evangelista vai justificar que era preciso a rejeição, o sofrimento e a morte de cruz somente no capítulo 24 do seu Evangelho. É preciso fazer todo esse itinerário para poder responder à pergunta do porquê Jesus proibiu os seus discípulos de dizerem que ele era o Messias. Por ora, os discípulos, esperando o tempo da compreensão e da proclamação, devem escutar e crer na palavra de Jesus. É a essa dupla atitude que os convida a voz celeste quando da transfiguração do Senhor. A voz celeste diz: este é o meu filho, o eleito, escutai-o, escutai-o. Na sequência da profissão de fé de Pedro, Jesus anuncia a sua paixão, morte e ressurreição. Esse anúncio exige dos discípulos se distanciarem da opinião das multidões a respeito de sua identidade e de uma falsa ideia do Messias petrificada no passado. Esse anúncio tem igualmente uma incidência prática para a vida dos discípulos. Como seguidores de Jesus, eles devem superar toda a tentação de poder mundano, pois o poder do Cristo é o amor e o serviço gratuito e generoso, que faz com que alguém se torne capaz de entregar a própria vida para realizar a vontade de Deus.
No Evangelho de João, no capítulo 4, o próprio Senhor dirá de si mesmo: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.